Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o tempo da Quaresma. E a Quaresma é um tempo que existe desde o século IV. Por que nós estabelecemos uma Quaresma? Nos primeiros séculos da nossa vida cristã, a igreja vivia uma situação bastante exigente, porque era uma situação de perseguição. Até o segundo quarto do quarto século, a igreja não tinha permissão de existir. Então ela vivia escondida. E as pessoas que decidiam se tornar cristãos assumiam uma responsabilidade, um compromisso muito grande de viver essa experiência, inclusive no segredo, porque estávamos sob a perseguição. Até mesmo no tempo das disputas entre Constantino e Macêncio, Macêncio escolheu massacrar a igreja, enquanto Constantino entendeu que o caminho era promovê-la. E quando Constantino prevaleceu na história, deu à igreja a permissão para existir com o Edito de Milão. Isso nos coloca diante de uma realidade que nos primeiros séculos a igreja não necessitava tanto de uma quaresma, porque a vida da igreja era uma quaresma, Era perseguição, era um escondimento, muitas vezes a penitência era já imposta pelas próprias circunstâncias que a perseguição trazia. E quem se convertia procurava viver com excelência a experiência do cristianismo. Os primeiros séculos eram bastante caracterizados por um vigor de fé. Quando a igreja foi permitida, então Constantino deu à igreja a permissão de existir, quando começaram a construir as primeiras igrejas, a situação modificou-se bastante, porque de perseguida a igreja passou a ser valorizada. E, de repente, aquilo que antes era um risco passou a ser uma vantagem. Quando o Estado assume, de maneira característica, o cristianismo como religião oficial, para você ser promovido dentro da perspectiva do Estado, convinha ser cristão. Então, no século IV, houveram as conversões em massa, por duas razões. Primeiro, porque já não era mais proibido, então as pessoas podiam manifestar-se naquilo que era a sua intenção de fé. Depois passou a ser conveniente, inclusive, converter-se, porque o Estado, em certo sentido, favorecia aquela situação. Muitas conversões foram sinceras, muitas foram por conveniência. E aqui existe uma perda da qualidade do cristão. De modo que a igreja começou a perceber a necessidade de, no tempo, recordar aos seus fiéis o sentido do batismo, de viver como filho de Deus, de corresponder à realidade da graça e de exortar continuamente o povo à conversão. E aqui se estabeleceu o sentido da quaresma, sobretudo sobre dois pilares importantes: o pilar da penitência e o pilar do batismo, da vida de filho de Deus. Para vocês pensarem um pouco no assunto, nos tempos primeiros da igreja, não havia confissão, como a gente tem hoje, em que a gente pode toda semana procurar o padre se quiser e confessar-se. Nos primeiros tempos da igreja, essa conversão era marcada pelo batismo. Quer dizer, a confissão, como nós a entendemos hoje, ela vai ser amadurecida na experiência da igreja e vai se tornar a confissão auricular talvez só a partir do século VIII para o século IX. Antes disso, as pessoas se apresentavam. Havia confissão? Havia, mas pensem como era a coisa. As pessoas se apresentavam ao bispo, o bispo excomungava a pessoa, ou seja, colocava para fora da igreja para que ela fizesse penitência, e depois de um longo período de penitência, ela era reabilitada numa Semana Santa no período pascal. Alguns bispos, inclusive, recomendavam aos jovens para não procurar tão rápido essa reabilitação,
porque o pastor de Hermas, lá no início do século II, dizia, inclusive, que assim como havia um só batismo, a pessoa só podia se reconciliar uma só vez. Então, imaginem, muitos diziam aos jovens, não, você volta quando você estiver velho, né? Porque daí a gente faz a reabilitação sua para você não correr o risco de pecar de novo, né? Quer dizer, são compreensões e percepções que vão amadurecendo, mas que mostram, sobretudo, um sentido que é extremamente importante. Que sentido é esse? De que nós somos chamados, na experiência do nosso batismo, a vivermos de fato a vida de filhos de Deus. Que nós não podemos nos acomodar na experiência da nossa vida da fé e não podemos nos acomodar na experiência do pecado. Por isso a igreja criou esse período quaresmal como uma exortação continuada na história da necessidade da conversão do cristão para se tornar aquilo que ele já é, ou seja, filho de Deus. Por isso é tempo de penitência, mas é tempo também de viver de maneira mais excelente como filho de Deus. E qual é o modelo perfeito de filho de Deus que nós devemos seguir nesse período? Fácil, né? Jesus Cristo, que é o Filho único de Deus. Nós somos vinculados nesse mistério a Ele. Precisamos entender que a humanidade perfeita de Jesus se torna modelo também para a nossa humanidade. A igreja oferece, então, para nós, nesse caminho de conversão, 3 nortes interessantes que são colocados no Evangelho de hoje. A penitência que se espera que façamos deve nos ajudar a progredir na qualidade de filhos de Deus. Isso é uma outra coisa importante. Não é a penitência pela penitência, né? Não é só aí, vamos dizer, a abstinência pela abstinência. Ela tem uma razão de ser. E qual é a razão de ser? É lapidar a nossa humanidade, de modo que ela alcance a excelência que ela precisa alcançar na vinculação a nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma proposta que existe para nós padres, né? O nosso celibato, a nossa renúncia à família, não é uma renúncia pela renúncia. Jesus é muito claro no Evangelho, diz assim, existem aqueles que vão se fazer eunucos por causa do reino dos céus. E a ideia do celibato está para aqueles que desejam isso, de consagrar-se de maneira mais radical à construção do reino dos céus, de modo a torná-lo exclusivo na sua vida. Por isso que, se eu, por exemplo, na minha vida, deixar de trabalhar pelo reino dos céus, aí sim o meu sacerdócio se esvazia de significado, né? E o meu celibato se esvazia de sentido. Porque é para aproximar-me de Jesus Cristo, como aquele que serve a todos, e para também ajudar na construção do reino dos céus de maneira exclusiva, que eu renuncio às outras coisas. Então, as coisas possuem sentido, né? E nós precisamos, para não perder, né, a dinâmica das coisas, permanecer no sentido que elas têm. A oração, a esmola e o jejum são, então, 3 nortes para esse tempo, para nos ajudar a progredir na nossa experiência de filhos de Deus. Esse tempo da quaresma, então, é tempo de qualificar a nossa oração. Talvez nós devêssemos, durante esses dias, dedicar um pouco mais de tempo para a nossa oração pessoal, um pouco mais de tempo para o contato com a palavra de Deus, um pouco mais de tempo para a nossa devoção. Quem sabe nessa quaresma nós tenhamos a oportunidade de visitar com mais regularidade o Santíssimo, né? De modo também a manifestarmos o nosso desejo de unidade com Ele. Então é tempo de crescer na oração, é tempo de crescer na esmola. E a esmola, na nossa cabeça e no nosso português, né, às vezes assume um tom um tanto quanto pejorativo, né? Parece que dar esmola é dar uma coisa assim, né? Sei lá, né? Mas a ideia da esmola é uma ideia justamente de desapego de nossa parte, de modo a favorecer aquelas pessoas que necessitam. A esmola é uma forma de auxílio a quem não tem e, por isso, manifesta também a nossa generosidade, a nossa liberalidade e, ao mesmo tempo, o nosso desprendimento das coisas materiais. Por isso, esse tempo é um tempo também em que nós somos convidados à experiência do desapego das coisas desse mundo, para que nós possamos, de fato, abraçar coisas maiores, abraçar coisas superiores. É também o tempo de jejum.
E o jejum é entendido como um sacrifício, onde nós nos unimos ao sacrifício de Cristo na cruz, renunciando a coisas que podem muitas vezes assumir o lugar de Deus na nossa vida quando não deveriam. Então, a oração, a esmola e o jejum são colocados nesses 40 dias como referências concretas para que nós possamos aprimorar, aperfeiçoar a nossa humanidade. E é muito interessante o que o Evangelho nos diz e que nós precisamos levar, talvez, para várias coisas na vida. Nós não devemos fazer isso para sermos vistos pelos outros. Nós não devemos fazer isso para sermos vistos pelos outros. O Evangelho está dizendo para nós uma coisa que é bastante interessante para a nossa reflexão. As nossas motivações para esse tempo não são motivações exteriores, mas são motivações interiores. Jesus insiste no Evangelho de hoje. É o Pai que está no oculto e que vê o que está no oculto que vai lhe recompensar. Na verdade, o que Jesus está falando aqui e nos exortando é a uma perspectiva extremamente interessante de vida interior. De onde deve brotar essas coisas? De onde estão as motivações para essas coisas? Estão na nossa interioridade e não no reconhecimento exterior que outras pessoas possam nos dar, até para que nós sejamos capazes de ultrapassar a nossa própria hipocrisia. Porque a motivação nossa, inclusive para fazer as boas coisas, precisa ter o devido ajustamento. As motivações nossas para fazer aquilo que nós fazemos não está na perspectiva de um reconhecimento exterior, imediato e mundano, podemos dizer, mas está justamente na convicção interior da bondade e da beleza que existem nessas coisas. O cristão não deve viver as coisas por convenção ou por conveniência. Tem muita gente, por exemplo, quarta-feira de cinzas a gente tem que ir lá receber as cinzas. Aí eu vou lá receber as cinzas por tradição, porque meu pai recebia, porque a minha avó recebia, porque todo mundo vai receber, mas eu nem sempre entro no contexto daquilo que essas cinzas simbolizam. E o chamado que estão ali nas cinzas é um chamado muito concreto, Convertei-vos e crede no Evangelho. Para que é que nós recebemos as cinzas? Exatamente para recordar que esse tempo de penitência é um tempo em que nós precisamos olhar para todas essas coisas como coisas que passam e, nesse sentido, aprender a abraçar aquelas coisas que não passam. A outra frase que pode ser utilizada no dia de hoje, lembra-te de que és pó e que ao pó hás de retornar. Para lembrar justamente que essa vida é uma vida passageira e que nós não vivemos a nossa vida centrada nas coisas desse mundo, mas, sobretudo, olhando para valores e para referências superiores. Por isso, tomemos cuidado para não fazer as coisas simplesmente por tradição ou por convenção, mas abramos o nosso coração para assumir e para tomar consciência do valor que essas coisas existem de maneira concreta na nossa vida interior e no sentido que existe nessas coisas para a nossa vida espiritual e para a nossa vida eterna. E abracemos de modo concreto isso como um caminho também de elevação e de qualificação espiritual. Sobretudo cultivando uma interioridade, onde Deus se torna uma presença concreta, onde nós estabelecemos uma amizade com Ele, de modo que possamos progredir verdadeiramente no contexto da fé. Por isso, hoje, queridos irmãos, ao recebermos essas cinzas, as recebamos sobretudo nessa perspectiva concreta, de querermos unir a nossa vida à vida de Jesus. Querermos unir a nossa humanidade à humanidade de Jesus, de modo a procurar nesses dias cultivar dentro de nós esse desejo de uma humanidade perfeita que se aproxima da graça porque se aproxima do Senhor. E que no exercício dessas três coisas, da oração, da esmola e do jejum,
nós possamos também tornar a nossa humanidade mais resistente a essas intempéries do mundo, de modo a poder construir também, né, de forma positiva, a liberdade interior e pessoal suficiente para viver a nossa vida não conduzida pelos prazeres desse mundo, mas, sobretudo, conduzida pela experiência da graça de Deus e pela excelência que o Evangelho nos convida a ter. Então, que este tempo da Quaresma seja um tempo frutuoso. A Igreja assumiu esses 40 dias inspirados na Sagrada Escritura, no número 40, né? 40 anos foi que o povo passou no deserto, né? 40 dias foi que Elias levou para chegar até o monte Horebe lá, né? Perceber a presença de Deus, né? 40 dias Golias desafiou o povo de Israel até o encontro dele com Davi, né? E assim por diante, né? O número 40, Jesus, né, foi ao deserto passar 40 dias, né, para iniciar a sua vida e o seu ministério. Então, o número 40 consiste em um número de um chamado à resiliência, de um chamado a esforço, de um chamado à perseverança, no sentido de, num prazo estendido de tempo, nós manifestamos que somos capazes, de permanecer na realidade da graça, de permanecer na comunhão com Deus. Então, ao olharmos hoje esse chamado que nós temos, vivamos esse tempo de abertura também de coração, para que o Senhor nos conceda as graças que precisamos para viver bem a nossa vida e, sobretudo, alcançar o céu. Faço votos de que vocês alcancem os frutos próprios desse tempo salutar. De modo bastante concreto, a nossa comunidade sempre tem iniciativas para favorecer também esse tempo da Quaresma. Nesses dias vamos colocar ali junto do São Miguel a urna em que nós podemos fazer o depósito das nossas renúncias. Aquilo que eu não gastei com a coisa que eu vou renunciar, esse dinheiro não é seu e nem é economia sua, esse dinheiro é do pobre. Sagrada Escritura e os padres da Igreja sempre dizem que a Quaresma nossa é a Páscoa do pobre. Eu não vou comer carne para o pobre comer carne, Eu não vou comer o chocolate para o pobre comer o chocolate, e assim por diante. Então, aquela renúncia que eu vou fazer, vamos deixar a urna aqui aos pés de São Miguel, para que nós possamos fazer a renúncia daquilo que não consumimos nesse tempo. Não vou tomar cerveja, vou botar o dinheiro da cerveja para o pobre. O ano passado nós fizemos uma experiência muito bonita e no meio do caminho discernimos o lugar para enviar, e o dinheiro que nós recolhemos da nossa Quaresma foi para o Mosteiro da Ressurreição, lá no Paraná, para ajudar os monges a restaurar a fábrica de velas deles que pegou fogo, e hoje eles estão de novo produzindo as velas, que é uma das formas de sustento daquela comunidade. Durante esses dias, vamos escolher a instituição que vai receber o resultado da nossa renúncia. Então, vamos colocá-la lá, como sinal também. Hoje ainda não, porque vamos começar hoje, Mas, assim, aquilo que eu for renunciando, eu vou colocar na urna, para que alguém receba no final dessa Quaresma aquilo que eu renunciei. Eu não me lembro de cabeça bem, mas eu acho que foi mais de 10 mil reais que nós mandamos lá para o mosteiro o ano passado, resultado da renúncia da nossa comunidade. Não é algo que nós vamos fazer para a nossa construção, porque isso é outra coisa, a renúncia vai para o pobre, Então vamos escolher uma comunidade pobre que vai receber a nossa renúncia. Também, na nossa comunidade, nós vamos ter as celebrações penitenciais nos dias estacionais. Na quarta e na sexta-feira, além dos horários de missa normais, nós vamos ter a celebração eucarística às 6 horas da manhã. Então, a partir da próxima sexta, na quarta e na sexta, vamos ter sempre a missa das 6 da manhã, chamando justamente a comunidade à penitência nesses dias mais apropriados de penitência, que são a quarta e a sexta. E, além disso, também vamos ter um mutirão de confissões. Eu já estou gravando também, vai ser acho que a primeira já foi divulgado lá no nosso quadro de avisos. Tem um áudio diário com reflexões para iluminar a nossa Quaresma.
E assim vamos nos esforçando para fazer desse tempo um tempo também de encontro, um tempo de comunhão com o Senhor. Então faço votos, que todos nós possamos aproveitar desse tempo como tempo também de conversão, de amor a Deus e sobretudo, de uma preparação para celebrarmos a alegria da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.